Como é que vocês veem o renascimento católico aí no Brasil? Bom, há um livro que me impressionou muito, porque são dois. Eu falei do primeiro grande movimento que Cristo previu, que é o movimento de expansão da fé. E há um segundo grande movimento que Cristo previu, que é o movimento de apostasia. Então ele vai dizer em Lucas, por exemplo, acaso quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a terra? Então isso já estava previsto. E é interessante que no século XX outros fenômenos começam a acontecer para indicar esse cenário de apostasia maior. O primeiro é a visão clara de Leão XIII, no final do século XIX, que o demônio e Cristo aparecem frente a frente. O demônio pede um século, Cristo concede o século XX, e ele manda então rezar a oração de São Miguel Arcanjo após todas as missas. O segundo grande sinal de crise é Nossa Senhora aparecendo em Fátima, em 1917, e que ela revela um segredo de 3 grandes partes. O primeiro é mostrar o inferno para os pastorinhos, o segundo, prever a Segunda Guerra Mundial, e o terceiro manda abrir só em 1960. Por que ela manda abrir só em 1960? Porque a terceira parte do segredo fala de uma crise no clero. E essa crise, ela vai acontecer como Fátima previu, é o caos completo, veio o Concílio Vaticano II e todas as reformas que são justificadas a partir do Concílio Vaticano II. No Brasil, há uma dupla infiltração, uma infiltração política a partir do contexto de guerra cultural com Gramsci, Escola de Frankfurt, e uma infiltração religiosa a partir do modernismo reinante a partir do Concílio Vaticano II, com teologia da libertação e diversos movimentos. Bom, tudo isso faz com que a igreja meio que como que praticamente seja crucificada com Cristo no Brasil na virada do milênio. Então é uma hegemonia completa, tanto âmbito político quanto religioso. Por isso que você vai ter lá, em 2010, o Orlando Fedeli, que é um gênio, falando para 10 pessoas só no Rio de Janeiro, que é uma cidade de 5, 6 milhões de pessoas. Né? Isso em 2010. Mas algo começou a acontecer em 2010. Como é que eu gosto de ler isso? A partir de uma outra passagem das Escrituras, que é São Paulo e 2 Tessalonicenses, em que ele fala que há um obstáculo para a vida do anticristo. Aí o padre Emanuel André, num livro publicado pela Permanência chamado O Drama do Fim dos Tempos, ele diz que, na opinião particular dele, o obstáculo para a vinda do anticristo é o vigor católico dos povos latinos. E quando eu vejo que Portugal e Espanha e as nações filhas fizeram no Brasil, quando eu vejo que Nossa Senhora de Fátima fala que a fé não se perderá em Portugal, e quando eu vejo que Brasil e Portugal são um espiritualmente, e quando eu vejo que o resto do mundo apostatou e no Brasil há um renascimento, eu coloco todas as minhas fichas de uma restauração a nível mundial no Brasil. E essa restauração ela começa a acelerar a partir de 2010, por quê? Pela ideia das minorias que vão à internet e começam a furar essa grande lanterna mágica, começam a tirar pessoas em massa da caverna de Platão. Então você vai ter um movimento claro de pessoas como o Orlando Fedeli, o padre Paulo Ricardo e outros grupos indo à internet. Isso fura a bolha, as pessoas começam a acordar cada vez mais. E eles começam a dar, então, um rumo ao que estava de forma inquieta no coração humano. Porque quando o PT ele consegue a hegemonia cultural, assume o poder e começa a legislar e atuar de forma abertamente frontal contra as tradições do Brasil. Então o Brasil ele tinha no coração um espírito mais conservador, de amor à pátria, de amor à família, apesar de toda a confusão. E, de repente, quando você tem um grupo político que começa a falar em cotas raciais, que começa a falar muito em divórcio, começa a falar muito em aborto, e em pautas que são estranhas ao brasileiro, e começa a roubar infinito, as pessoas começam a acordar. Então, eu chamo o processo de renascimento cultural do Brasil católico de L do bem. O que seria um L do bem? É a ideia de que o esquerdista ativista, ele é como um faraó, ele tem o coração de pedra. Deus pode mandar 10 pragas e ele não vai acordar. O que é esse movimento de esquerda para a direita que começou a acontecer no Brasil de 2010 para cá? É como se aquele coração ele deixasse de ser de pedra e passasse a ser um coração humano. É o coração que começa a aceitar certos preceitos de lei natural. Esse é o movimento da esquerda para a direita. Então a pessoa começa, não, peraí, ser patriota é algo bom. Peraí, guerrilheiro comunista é algo ruim. Peraí, casamento gay é algo muito estranho. Peraí, poliamor eu não concordo.
peraí, Família tradicional, família tradicional é algo certo. Sim. Então, essa pessoa ela tá perdendo o coração de pedra e tá tendo o coração de carne. E o que significa ter o coração de carne? É a ideia de que a natureza não dá saltos e de que aqui a natureza ela tá preparada para receber a verdade. Então, várias pessoas começaram a completar o L, começaram a perceber, não, calma aí. Eu só cheguei, quando eu virei de direita, eu cheguei à metade da solução. Qual é a solução completa? Entender que todos nós estamos aqui para um teste. Deus criou, na sua ordem, né, a natureza toda ordenada. Na parte mais baixa, os seres só têm matérias. Um pouco acima, os vegetais, com alma vegetativa. Um pouco acima, os animais, com alma sensitiva. Acima estão os homens e acima estão os anjos. Essas duas classes aqui foram criadas originalmente com inteligência, vontade e liberdade. E Deus submeteu toda essa criação a um teste. Primeiro, os anjos, num ponto do tempo, 1/3 caiu. É o início do inferno com Satanás, né? E milhões de demônios. Depois você tem Adão e Eva, também eles caíram. E aí cada pessoa vem a esse mundo para passar por um teste. Uns 20 anos, outros 50, outros 80. Cara, em que consiste esse teste? Conhecer, servir e amar a Deus. Se você fizer isso, você vai para o céu. Se você não fizer isso, você vai fazer companhia aos demônios no inferno. Só que esse Deus que fez esse teste, ele fundou uma igreja. E fora dessa igreja não há salvação. Né? Esse Cristo, ele vem ao tempo, redime o ser humano e escolhe como veículo de transmissão dos méritos que ele adquiriu na cruz, os sacramentos. Então o homem, pelo batismo, se torna filho de Deus. Pelo sacramento da confissão, ele volta à amizade com Deus. Por Cristo, da Sagrada Eucaristia, aumenta a participação da alma de Deus em nós. Então, aqueles méritos que Deus adquiriu na cruz, ele aplica a cada homem através da igreja. Né? Então, ele cria uma igreja com um triplo objetivo. Né? O objetivo de ensinar as verdades que são necessárias para irmos para o céu, de dar os sacramentos e de legislar para o gênero humano. Mostrar o caminho, governar os católicos. Então, bom, se é isso aqui que cada pessoa enfrenta que vem à face da Terra, então a grande questão é se você está atuando para que isso aconteça na sua vida e na vida da sociedade ou se você não está. A grande questão é Cidade de Deus de Santo Agostinho ou Cidade dos Homens. Então várias pessoas começaram a perceber e completar o L do bem, né? Da esquerda para a direita e da direita para a Igreja Católica. Que a Igreja Católica é a solução para a vida de cada indivíduo e para a vida da civilização brasileira. E esse movimento explodiu no Brasil. Explodiu no Brasil. E por que ele explodiu? Porque o Brasil ele tem a vocação de ser talvez a peça principal do obstáculo para a vinda do anticristo. E aí você vê um movimento que não acontece em nenhum lugar do mundo. A gente foi para Portugal, dá até pena de Portugal, de tanto que eles estão pedidos. Fomos para a Argentina mesmo, eles estão 20 anos atrás, mas ao mesmo tempo, todos os movimentos que nós vemos no Brasil estão chegando em Portugal, estão chegando nos Estados Unidos pelas comunidades luso-brasileiras. Nós temos gente que acompanha o Centro Dom Bosco da Noruega, da Alemanha, da Austrália. Então nós vemos que realmente o Brasil ele tem esse potencial tanto de ressurgimento das forças católicas, a gente vê isso a todo momento. Por exemplo, a todo momento nós vemos provas disso. CDB, por exemplo, a primeira Liga Cristo Rei, em 2017, foram para 170 pessoas. Agora a gente faz para mais de 1.000. Eu estava terça-feira conversando com o Guilherme, né? E aí eu estava na conversa, ela surgiu uma coisa que ele também... todo mundo está reparando isso, como as igrejas estão lotadas, né? Exato. A igreja que eu vou aqui, que é da Fraternidade São Pio X, está cada vez mais lotada, só não dá para sentar mais. Não dá mais. Tem 4 horários de missa, está sempre lotado e não dá. Desde que eu comecei, só está aumentando. E uma coisa que eu me lembro, né? Quando eu era criança, as missas só tinha gente velha. Agora você vê as missas só de jovens. É impressionante. Isso. Esse fluxo de conversão visível que o Brasil está passando é de jovens. Não é gente assim, Sim, o cara está perto da morte, está se convertendo. Não, são de jovens, 18, 17, 15, 20 e poucos anos. Então, realmente é notável mesmo. Não, e as iniciativas estão multiplicando. Como o trabalho cultural está sendo muito bem feito, a mensagem está começando a chegar de forma clara. Pontos que eram indisputáveis agora, as pessoas falam com uma naturalidade imensa, né? Exato. A gente vê esse movimento
principalmente na tradição. Eu frequento a Capela do Dom Lourenço, lá na Permanência, no Rio de Janeiro. Também são 3 missas no domingo, as 3 lotadas, né? E é uma coisa impressionante. As paróquias também estão cheias. A gente está lançando um filme sobre comunhão na mão, então a gente já está atacando num dos pilares. Isso eu também vejo que isso a gente deixa de ser uma coisa estranha, um ser bizarro. A primeira missa antiga que eu fui, missa em latim, né? Foi em 1993, já são 30 anos. Nossa. Você falava em missa em latim naquela época, o povo te olhava como se fosse figura um ET. Era um ET. Hoje não, tá no assunto normal. Você não quer ir na missa, vou. Antes de você conversar, se você fosse falar disso, convidar uma pessoa para uma missa antiga, a pessoa achava que você era um ET. Sim, exatamente. Eu comentei hoje, a gente encontrou com o Guilherme Freire, eu falei, Guilherme, eu ri muito na sua última live, que alguém perguntou para ele, o que você acha do novo missal? Logo nos 3 primeiros minutos, aí ele responde assim, mas eu não tô entendendo, por que vocês estão falando de novo missal? Por que o Trento deu certo? Eu sou Team Trento. Eu sou Team Trento. E resolveu a questão. Entendeu? E as pessoas que estão do outro lado entendem. Isso é uma coisa impressionante. Voltando só um pouco, a gente vai por último tema. O pessoal fica falando, não, porque tem que ser a missa afro, entre aspas, missa indígena, entre aspas, porque seria a linguagem para o índio, a linguagem para o africano. Ora, os jesuítas converteram índios, converteram africanos, converteram japoneses, converteram chineses, tudo em latim. Era a missa que funcionava. Essa atual é que não está funcionando. Exatamente. Um dos 4 documentários do Dom Bosco tem 5 documentários, né? 4 produções próprias e uma que nós trouxemos da Argentina, que é o filme Malawi. O filme Malawi mostra a missão de uma nova ordem, que é a Ordem São Elias, do padre Federico Hayton, em que a vocação dela é resgatar a ideia de missões que se perdeu depois do Concílio Vaticano II. Porque se qualquer religião salva, para que eu vou fazer missão? Vai perder tempo, né? E aí, a ordem dele seria um pouco red pill para os tempos modernos, né? Ele vai para fazer missão, mas a missa que ele reza nas missões é a missa tradicional. E aí, de tanta experiência que ele tem em povos em que o evangelho nunca chegou, no interior da África, de Malawi, ele começou a perceber que a missa que funciona para converter os africanos é a missa tradicional. Vocês conhecem o caso do padre Pinzon? Do Centro Dom Bosco? Ele contou isso, estava num grupo, e eu ouvi isso da boca dele, eu não vou saber todos os detalhes. Mas foi mais ou menos assim, ele era um padre de missa nova, meio liberal e tal, da Colômbia, né? E ele foi para a Amazônia colombiana fazer lá uma pregação, uma missão que fazia muito tempo que alguém não ia. Quando ele chegou lá, né, então, conversou, rezou a missa e tal, aí ele viu que tinha um cacique lá, né, um líder tribal lá, meio desconfiado, achando ruim a presença dele, com má vontade e tudo. E aí o padre Pinzon foi conversar lá com o cacique. Não, o senhor não gostou da missa, por que está com essa má vontade? Aí o cacique chegou e falou assim para ele, não gostei porque essa aqui não é a missa que eu aprendi quando era criança, não é a missa em latim. Aí ele ficou pensando, mas que diabo dessa missa que esse cacique está falando? Aí ele foi estudar e se converteu. O que o cacique sabia da missa que ele não sabia. É impressionante. É impressionante. Né? É impressionante. E é exatamente, porque a missa tradicional era uma peça de museu, inclusive na época que nós começamos a assistir missa nova no Mosteiro de São Bento do Rio, ainda era uma peça de museu, em 2013. Muito, E teve esse salto que hoje missa tradicional é normal. E famílias numerosas, e pessoas jovens, e pessoas se convertendo. Também outra coisa que mudou muito. Você falava em família numerosa. Agora é normal. Agora é 5 para cima. É normal. A Pietra se convertendo agora, a Cássia Kiss se convertendo. Então, tem pessoas até do meio midiático se convertendo, e pessoas importantes se convertendo, empresários importantes se convertendo. Então, me parece que está nos planos da Divina Providência, como o Álvaro bem colocou aqui, né? Então, esse ressurgimento católico, ele se dá em várias camadas, não só econômicas, sociais, etc., mas de grupos diferentes mesmo, de estados, e é uma coisa generalizada, não é um movimento do Rio de Janeiro, São Paulo. Se você for a Fortaleza, se você for a Recife, lá com a Confraria Dom Vital, então existe uma... E dos padres também, dos padres aprendendo missa tradicional, né? Teve um padre que entrou para a Fraternidade de São Pio X, ele era um padre sacramentino, se eu não me engano, celebrou a primeira missa tradicional dele, ele foi a 2 Ligas Cristo Rei, e ano passado ele celebrou a primeira missa tradicional dele no Centro Dom Bosco, né? Então, lá no altarzinho nosso. Então... Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte.
Muito obrigado pela atenção.